Minha mãe me enviou um link de um chat criptografado às 2 da manhã. Pegue seu irmão e saia desse apartamento agora. Não confie no seu pai. E foi o que eu fiz. O brilho do iPhone ardia em meus olhos no breu do quarto, uma mensagem de autodestruição que não fazia sentido, até que a realidade se tornou um pesadelo urbano. Minha mãe estava em um fórum de investimentos em outra capital há 3 dias. O tipo de viagem corporativa que ela fazia todo semestre, sempre com agenda lotada e reuniões de conformidade. Ela nunca enviava mensagens fora do WhatsApp oficial, nunca usava navegadores anônimos, nunca diria nada que pudesse colocar em risco os contratos da nossa família com a firma. Essa mensagem quebrava todos os protocolos da minha mãe, uma advogada metódica e pragmática, o que significava que a fachada de segurança da nossa vida de classe alta havia desmoronado. Eu tinha 17 anos e já tinha idade suficiente para distinguir entre uma crise de ansiedade e um aviso de perigo iminente. Aquele alerta era uma tática de sobrevivência destilada em poucas palavras. Chutei os lençóis de algodão e tateei as roupas no escuro, vestindo um jeans, um moletom escuro e um casaco corta-vento, enquanto meu cérebro tentava processar o que "não confie no seu pai" poderia significar na prática. Meu pai estava no escritório da casa, onde eu o vira há 1 hora, revisando planilhas de auditoria e tomando café preto puro, como fazia em todas as madrugadas de fechamento de trimestre. Um comportamento típico de um CFO dedicado, nada agressivo, exceto que minha mãe não arriscaria um contato por VPN legal sem um motivo de vida ou morte. A ordem de pegue seu irmão e saia indicava uma ameaça física real, não uma simples desavença conjugal. Calcei os tênis de corrida e peguei meu SSD externo, limpando meus arquivos de escola e substituindo-os pelos backups que ela chamava de dossiê de transparência, meu carregador portátil e o dinheiro vivo que eu escondia no fundo do guarda-roupa, R$ 5.000 que eu vinha guardando e que, de repente, era um único recurso que me separava da rua. Meu irmão Theo, de 12 anos, estava em sono profundo, alheio à vibração de pânico que agora tomava conta do nosso corredor silencioso. Deslizei pelo piso de madeira e abri a porta dele com cuidado, prendendo a respiração quando o sensor da câmera Ring no corredor piscou em azul. Ele estava enterrado sob o edredom, apenas o topo de seu cabelo bagunçado visível, respirando no ritmo calmo do sono da adolescência. Acordá-lo sem disparar o alarme monitorado da casa seria quase impossível, mas acordá-lo com barulho alertaria meu pai no andar de baixo, e o aviso da minha mãe deixava claro que ele era o inimigo. Aproximei-me da cama de Theo e cobri sua boca com a mão antes de chacoalhar seu ombro. Os olhos dele se arregalaram em choque sob a luz fraca do abajur e senti seu corpo travar. Encostei meu rosto no dele e sussurrei no limite do audível. Mamãe mandou um alerta máximo pelo app seguro. Temos que vazar agora sem que o papai veja. Vou te explicar no táxi, mas você precisa calçar o tênis e não dar um pio. Theo tinha o olhar carregado de medo, mas assentiu. Retirei a mão e ele se levantou, pegando o celular. Eu já havia separado um conjunto de roupas e uma jaqueta, que entreguei enquanto gesticulava para que ele se trocasse rápido. Ele vestiu tudo freneticamente, as mãos tremendo, e eu ajudei a puxar o zíper da mochila dele sem fazer o metal estalar. A janela do quarto de Theo dava para a lavanderia externa e tinha uma tela de proteção que eu já havia cortado discretamente um tempo atrás para sair escondido à noite. Removi o grampo com facilidade e olhei para a descida de quase 3 metros até o jardim do condomínio. Era um salto arriscado para um garoto de 12 anos, mas era a nossa única rota que não passava pelos sensores de presença da sala de estar. Joguei nossas mochilas primeiro, ouvindo o impacto abafado na grama úmida, e ajudei Theo a passar pela moldura. Ele hesitou na borda, olhando para o escuro com medo. Segurei seus braços com força e o desci o máximo que pude antes de soltá-lo. Ele caiu com um baque que soou como um tiro no silêncio da madrugada. Eu o segui imediatamente, rolando na terra para absorver o impacto. Meu tornozelo protestou com uma fisgada aguda, mas ignorei a dor. Theo me encarava com o rosto pálido e cheio de dúvidas, mas eu o puxei pela mão em direção ao muro lateral do condomínio. Tínhamos pouco tempo antes que os sensores de peso ou as câmeras térmicas detectassem a movimentação no jardim. O muro tinha cerca de 2 metros, de concreto liso com cerca elétrica no topo, o qual eu escalei usando uma lixeira de metal como degrau, puxando Theo com um esforço que fez meus braços queimarem, e saltando para a calçada da rua de trás. Theo caiu ao meu lado, arfando. Corremos por 3 quarteirões residenciais até chegarmos a um posto de gasolina 24 horas a quase 2 quilômetros de casa. Nossos pulmões ardiam no ar frio. Só então ativei o link seguro no meu celular e reli a mensagem da minha mãe, procurando por coordenadas ou instruções ocultas. O registro marcava 2h03 da manhã. Nada além daquele comando, uma ordem de evacuação que parecia uma sentença. Tentei ligar para ela pelo sinal normal, mas o celular dava desligado ou fora da área de cobertura. O sinal dela, geralmente rastreável pelo buscar amigos, havia sumido do mapa. Theo puxava minha manga, a voz trêmula por causa do frio e do medo. O que o papai fez? Por que a gente não pode voltar? Eu ainda não entendi tudo, Theo, mas a mamãe não usaria esse código se não estivéssemos em perigo. Temos que sumir do radar dele antes que ele perceba que as câmeras da casa pararam de nos filmar nos quartos. Eu fingi uma coragem que não tinha. Estávamos em uma conveniência de posto de gasolina às 2h30 da manhã, sem carro e fugindo do homem que financiava toda a nossa existência. Meu celular vibrou. Uma notificação do iMessage do meu pai. Onde vocês se meteram? O sistema acusou a abertura de janela no quarto do Theo. O tom calmo nas mensagens era o que mais me dava calafrios, era a mesma voz que ele usava para demitir funcionários da empresa. Talvez ele estivesse apenas confuso. Mas eu não conseguia tirar da cabeça o aviso da minha mãe, não confie. Outra mensagem chegou, isso não é hora de brincadeira. Voltem para o apartamento agora ou vou ser obrigado a acionar a polícia para buscar vocês por sequestro. A ameaça era um blefe agressivo. Por que envolver a polícia para resgatar filhos que ele achava que tinham apenas saído escondidos? A não ser que ele tivesse medo do que eu levava na mochila, o SSD com os segredos da diretoria.
Theo começou a chorar baixinho, sentado em um banco de plástico, o peso de ser perseguido pelo próprio pai finalmente quebrando sua resistência. Eu o abracei e começamos a andar em direção à avenida principal para pegar um táxi de rua, evitando pedir por aplicativo para não deixar rastro de GPS no cartão de crédito compartilhado. Meu celular não parava de receber notificações de login tentado nas minhas contas de e-mail e redes sociais. Ele estava tentando entrar nos meus dispositivos remotamente. O terminal de ônibus da cidade estava quase vazio. Theo e eu nos encolhemos nos fundos de uma lanchonete fechada, tentando parecer apenas viajantes atrasados. Tentei o chat seguro da minha mãe mais uma vez. Sem resposta. Então, meu celular tocou. Era uma chamada de vídeo do meu pai. Eu atendi, escondendo o fundo para ele não identificar onde estávamos, mas deixando o som alto para o Theo ouvir. O rosto dele na tela estava tenso, as luzes do escritório atrás dele brilhando. Onde vocês estão, Léo? Eu sei que você pegou o drive da minha gaveta. Vocês não entendem a gravidade disso. Estão se metendo em assuntos de adultos que podem destruir nossa família. Ele soava como o pai protetor de sempre, mas a frieza nos olhos dele entregava o jogo. A mamãe me contou, pai, eu menti, tentando ganhar tempo. Ela enviou tudo para um servidor externo. O que você fez com os fundos da empresa? Houve um silêncio pesado na linha, apenas o barulho dos carros passando ao longe. Então, ele deu um sorriso sem dentes, um gesto puramente predatório. Sua mãe teve um colapso, Léo. O estresse da auditoria deixou ela instável. Ela está internada agora para avaliação psiquiátrica. Vocês precisam voltar para casa para que eu possa resolver essa bagunça antes que os advogados da firma assumam o controle. Eu nunca vi minha mãe perder o equilíbrio. Ela era a rocha da nossa família. Aquela história de internação era uma mentira descarada para justificar o desaparecimento dela. Se ela está doente, por que você está tentando hackear meu e-mail e me ameaçando com a polícia? A expressão dele mudou para uma máscara de raiva fria. Escuta aqui, seu moleque. Sua mãe roubou dados sigilosos que podem levar muita gente poderosa para a cadeia. Se vocês estão com esses arquivos, são cúmplices. Voltem agora antes que as pessoas para quem eu trabalho decidam que é mais fácil apagar vocês do que negociar. A máscara caiu. Não havia amor ali, apenas medo de ser pego. Olhei para Theo e vi que ele tinha entendido. Nosso pai era um criminoso. Eu só volto quando falar com ela em uma linha segura, eu disse. E se você chegar perto de nós, eu dou o upload em tudo que está nesse drive. Ouvi o barulho de uma porta de carro batendo no fundo do áudio dele. Eu estou indo buscar vocês. Eu sei exatamente em qual torre de celular o seu sinal bateu por último. Desliguei o celular, retirei o chip e o quebrei, jogando os pedaços em bueiros diferentes. Theo fez o mesmo com o dele. Estávamos incomunicáveis, mas invisíveis. Tínhamos caminhado alguns quilômetros por uma via expressa quando vi os faróis de um carro se aproximando devagar, varrendo o acostamento. Era o SUV preto blindado do meu pai. Ele estava patrulhando as rotas de saída do bairro como um caçador. Nos escondemos atrás de uma mureta de concreto e vimos o carro passar lentamente. O perfil do meu pai estava iluminado pelo painel do carro, o rosto de um homem que estava disposto a sacrificar os filhos para salvar o próprio patrimônio. Ele dobrou a esquina e corremos para o sentido contrário, em direção ao porto. De repente, um carro antigo parou ao nosso lado. O motorista baixou o vidro. Léo? Theo. Eu recuei, mas ele mostrou o celular com a mesma foto de perfil do chat criptografado da minha mãe. Aqui é o Dr. Marcos, sou o contato de emergência dela. Sua mãe previu que isso aconteceria. Entrem no carro, agora. A escala do esquema era maior do que eu imaginava. Minha mãe não era apenas uma advogada, ela era a principal testemunha de um esquema de corrupção que envolvia milhões em propinas de construção civil. Liguei para o número que o Dr. Marcos me deu. Mãe? Você está bem? A voz dela estava trêmula, mas firme. Léo, graças a Deus. Seu pai descobriu que eu ia entregar os documentos para o Ministério Público hoje de manhã. Ele tentou me impedir de sair do hotel em São Paulo, mas eu consegui escapar. Ele quer aquele drive porque é a única prova física dos pagamentos ilícitos. Ele não vai parar até encontrar vocês. O medo se transformou em uma adrenalina gelada. Estávamos no centro de uma guerra corporativa. Fomos levados para um local seguro no interior do estado, evitando qualquer rodovia monitorada por câmeras de reconhecimento de placa. No caminho, o SUV do meu pai reapareceu. Ele devia ter rastreadores no carro do Dr. Marcos. A perseguição foi aterrorizante. O blindado dele batia na nossa lateral, tentando nos jogar para fora da pista. Meu pai não estava tentando nos resgatar, ele estava tentando causar um acidente fatal para destruir as provas. Em uma estrada de terra, o impacto final nos jogou contra um barranco. O carro do Dr. Marcos rodou e parou em uma nuvem de poeira. Saí do veículo puxando Theo, enquanto meu pai descia do SUV com um olhar de puro ódio. Me dá o drive, Léo, ele gritou, aproximando-se. Sua mãe já era. Não destrua sua vida por causa de um idealismo idiota. Sirenes da Polícia Federal começaram a ecoar na estrada. O contato do Dr. Marcos com as autoridades tinha funcionado. Meu pai olhou para as luzes azuis e vermelhas no horizonte e percebeu que o império dele tinha desabado. Ele tentou voltar para o carro, mas foi cercado antes de conseguir ligar o motor. Fomos levados para um programa de proteção. Sua mãe está segura, o delegado nos informou. Ela está prestando depoimento sob guarda federal. A verdade era podre, meu pai vinha desviando fundos de obras públicas há quase uma década. Minha mãe descobriu tudo e passou meses coletando evidências em silêncio dentro de casa. Quando ele percebeu a traição, tentou silenciá-la, mas o alerta que ela nos enviou mudou tudo. O processo judicial durou quase 2 anos.
Meu pai foi condenado a 18 anos por lavagem de dinheiro, corrupção ativa e tentativa de homicídio. Ele nunca pediu perdão. Ele nunca nos olhou nos olhos durante as audiências. Hoje, Theo e eu vivemos em uma cidade pequena com minha mãe. Temos nomes diferentes e uma vida simples, longe dos luxos que o crime pagava. Não temos mais os eletrônicos de última geração ou os carros caros, mas dormimos em paz. Minha mãe ainda acorda assustada às vezes, mas agora sabemos que a lealdade de verdade não tem preço e que o monstro que morava na nossa casa finalmente foi trancado. Estamos aprendendo a ser uma família de novo, um dia por vez.